Isso aí, a gente quer uma coisa, né? Mas a palavra de Deus vem e fala outra. Mateus capítulo 4. É um assunto que nós estamos sempre tocando nesse assunto, né? E mediante hoje que é a Santa Ceia, fui estudar o texto e Deus me ressaltou esse texto. Mateus 4, a palavra diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E na outra versão lá de Marcos, de Lucas, fala que ele deixou até uma outra oportunidade. Amém? Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda nesta noite, ó Deus, ouvirmos a tua voz. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua autoridade sobre nós, e ajuda-nos, ó Deus, caminharmos na tua presença. Pai, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, já entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória. Amém. Irmão, podeis sentar. Hoje também nós esqueci de comentar com os irmãos, né? Como a nossa anciã está bonita hoje, né? Ela fez ali um negócio no cabelo, os irmãos repararam? Rapaz, ficou um negócio assim, ficou uma coisa mais, nem conheci quando cheguei lá. Essa senhora, a irmã da irmã Irene, né? Aí eu não conheci, né? Mas é a irmã Irene mesmo, amém? E também o irmão da Gabi está nos visitando hoje, amém? Amém, seja bem-vindo. Viu, menino? Seja bem-vindo. Bom, menino? Seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Vamos estudar a palavra do Senhor. É um texto que nós já conhecemos, irmão, mas olha só os detalhes disso aqui, porque às vezes a gente passa pelo texto e a gente só vê os detalhes, né, que Jesus estava em jejum, tal, que foi levado pelo Espírito. Aí a gente espiritualiza o texto e acha que isso só acontece com Jesus, mas também era Jesus e tudo mais. Mas eu tenho ensinado para os irmãos que o texto está aqui para se aplicar à nossa vida, irmãos. Amém? Esse texto ele tem que se enquadrar em nossas vidas. Nós temos que trazer esse texto para a nossa realidade, para nós vermos o que Deus, o que podemos fazer, né? Como que temos que viver segundo os ensinamentos das Escrituras. Então, aqui não tem só a ordem de Jesus. Ele fala assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Aí a gente já começa vendo que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Deserto é o que é? O deserto é lugar de luta, lugar de dificuldade, deserto é lugar de escassez. E o texto diz que quem levou Jesus foi o Espírito. Amém? Vocês têm que prestar atenção, filhos. Vocês estão tão envolvidos que eu chamo vocês de novo. Vocês têm que prestar atenção na palavra, deixar para comentar depois do culto, senão você não vai ouvir a mensagem, não vai ouvir o ensinamento, tá bom?
Se você ficar no momento da palavra de Deus, a gente nem comenta com o outro, tá certo, nem a favor nem contra, só fica prestando atenção, né? Porque senão você perde a essência, que o inimigo é perverso, ele lança os dardos inflamados, aí você fala, verdade, aí quando você fica comentando uma coisa, aí perde a essência do ensinamento da palavra de Deus, amém? Não fica chateado não, olha só. Então, a gente vê aqui que essa questão de luta, de deserto, fala de luta, de dificuldade. E a vida cristã é assim. E o próprio Jesus foi levado pelo Espírito. Ele não foi porque ele quis. Jesus também não escolhia ir pelo caminho de dificuldade, pelo caminho de luta. Lembra quando ele estava próximo dele ser sacrificado, que ele orou no monte e chegava a suar sangue, e ele falou para Deus assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele também não escolhe sofrer, ele não é masoquista, ele não gosta de sofrer. Mas, no entanto, sacrifício envolve sofrimento, irmão. Envolve sofrimento. Sacrifício envolve sofrimento. E hoje a gente vê pessoas assim, outra coisa que a gente vê as pessoas distorcendo também aí na teologia, no questionamento da palavra de Deus, a questão do sacrifício. Mas que o sacrifício do animal é inocente, e que não sei o quê, e querendo colocar Deus, culpar Deus, como se Deus fosse um Deus ruim, porque aceitou o sacrifício do animal, né? Mas o animal, ele não é um ser humano. O animal, ele não tem alma, aliás, ele até tem alma, ele não tem espírito. Ele não tem um espírito colocado no animal. Ele é um ser vivo que anda, que caminha, mas ele não é uma pessoa, não é uma vida. Porque a gente tem que amar os animais? Tem. A palavra condena quem maltrata os animais? Condena. Agora, no momento de sacrifício ou no momento de alimentação, o animal foi feito para o homem. Foi feito para o homem. Não é para o homem judiar. Por exemplo, o peixe. O peixe foi feito para ser alimento. O que vai fazer aquele montão de peixe? O boi. Se não se alimentar do boi, eles vão ficar andando aqui, vai invadir tudo aí, a rua. Então, ele não tem espírito. O que não é para fazer é covardia com o animal. Tortura, igual pessoas já veem, marra o animal sem água e tudo mais. O cachorro, por exemplo, é amigo nosso, é para ser amigo. Gatinho, é para ser amigo. Agora os animais selvagens, aí já não é para a gente tocar nele, é para ficar lá na mata, aquele Deus fez para ficar lá. Mas ainda assim, se você está numa situação, o avião cai numa floresta, né? O avião cai numa floresta e você precisa se alimentar, o que Deus condena é o abuso, é a maldade do coração do homem, amém? Isso é o que Deus condena. Então olha só, então Jesus foi conduzido, Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que a gente pode ver aqui? Pode também ser provado. Para ser provado. Às vezes você entra numa luta, numa escassez, às vezes é uma enfermidade, às vezes acontece uma coisa, mas é Deus que está permitindo, ou até mesmo nos levando por esse caminho para nos provar, irmãos. Para nos provar. E aonde que são as provações? É muito difícil a pessoa ser provada quando está tudo bem. Quando está tudo bem, né? Quando está tudo acontecendo bem, você não tem motivo para bater em ninguém. Por exemplo, igual essa situação que eu falei, né, do que aconteceu, né? A reação, mas o correto é reagir com amor, é reagir com paciência, porque isso também é um tipo de provação. É um tipo de provação. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, a gente tem que ver se nós não estamos sendo provados. E ainda que não seja uma provação vinda de Deus, ainda assim nós precisamos dar um testemunho cristão. Amém? Então, dentro desse princípio, às vezes a pessoa fala assim, mas o Satanás tomou conta do irmão, ou está fazendo isso na vida do irmão, os acusadores, está fazendo isso na vida do irmão, porque é o Satanás que está fazendo. Mas às vezes não é porque o irmão está em pecado, é porque Deus está provando os irmãos. É porque Deus está provando aquele irmão. Isso aconteceu na vida de Jó. E aconteceu com Jesus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo entregou Jesus de bandeja. Levou
ao lugar aonde o Satanás estava para tentar Jesus. Às vezes Deus faz isso conosco, nos leva a um deserto, nos leva a uma situação difícil, e quem vai operar lá é o Satanás. O Espírito Santo não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova. Amém? Ele nos prova. Agora, o Satanás faz de tudo para nos reprovar. Ele vai aproveitar a oportunidade. O Satanás aproveita a oportunidade. Viu? Deus perguntou a ele: viu meu servo Jó? Ele já aproveitou a oportunidade. Mas também você fica cuidando dele, fica cercando como serve. Deus só queria dar um testemunho, falar a respeito dele ter um servo fiel na terra. E aí o Satanás já aproveitou a oportunidade, né, para tentar. Ele aproveita a oportunidade, ele tem prazer em fazer o mal. Agora Deus não, Deus nos prova. Deus nos prova. Para quê? Para ver se nós o amamos mais a Ele do que a qualquer outra coisa, porque a ordem de Deus, Ele é Deus, irmãos. A ordem dele, o fato dele ser Deus, Ele é digno e merecedor de ser amado em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Você não pode amar mais marido, mais filho, Deus tem que ser o número 1 na nossa vida. Por que Ele fala número 1? Por que ele exige essa colocação de nós amarmos mais a Ele do que qualquer outra coisa? Porque numa provação, ou até mesmo num ataque do adversário, nós podemos deixar um testemunho contrário. Em vez de amar a Deus, nós vamos negar. Por exemplo, se você amar mais essa vida, a Bíblia fala o quê? Perdê-la. E quem ama a vida eterna é quem ama a Deus. Porque quando uma pessoa bota uma faca no pescoço, igual andaram colocando no Oriente Médio, ou igual estão fazendo, igual nós vimos, pessoas sendo queimadas na Nigéria viva, para negar o Evangelho, os que não negaram estavam sendo queimados. E os que negaram, saíram. Sem negou, entendeu? Amou mais a vida, preferiu não ter a garganta cortada, degolada, do que testemunhar que ama mais a Deus. Porque ali era uma prova. Foi o que Deus fez com Abraão. Então Deus sempre nos prova, irmão. Ninguém vai para o céu sem ser provado. Sem ser provado. E não é uma provinha só. De acordo com a situação, conforme os anos vão passando, conforme nós vamos crescendo, a cada momento nós vamos ser provados numa área. Por exemplo, e as provas têm diferença. Tem provas que você, se Deus colocar os irmãos na mesma prova, tem irmão que vai ser reprovado porque ele não podia ainda passar por aquela prova. Mas Deus é justo, Ele bota a prova de acordo com a nossa capacitação. Amém? E por isso que as provas não são iguais. No geral, todo mundo está passando por uma prova terrível, no geral. Mas quando a gente olha a nossa, a gente pensa assim: não, a minha prova está pior que a do irmão, ou a do irmão está pior que a minha. Às vezes acontece isso. Só que se você ver, é porque o irmão está mais capacitado do que você para passar pelo que ele está passando. Amém? Ele está passando por luta, está passando por dificuldade, mas ele está capacitado para isso. Ou Deus vai mentir? É verdade? Então, o que aconteceu aqui? Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí, muitas vezes a gente pensa assim, que ele foi levado ao deserto, ele primeiro fez o jejum, 40 dias, e aí foi levado ao deserto. Não é isso. Ele é levado ao deserto, e aí no deserto ele fica 40 dias sem comer e sem beber. E o Satanás ficou esperando. Porque provar o camarada quando ele está com dinheiro, ele vai esperar acabar o dinheiro. Ele vai esperar acabar o dinheiro. Provar uma pessoa quando ele está saciado naquela situação, não está com sede, não é hora de provar, não. Agora, quando a pessoa já está 40 dias sem comer e sem beber, já viu? A gente vê muito isso em filme, né? Eu vejo muitos daqueles filmes lá aquele deserto lá do faroeste lá, aí os camaradas pegam a garrafinha assim,
e fica entornando assim, ó. O outro morrendo de sede, saindo no deserto, a boca toda machucada, tudo machucado. E aí às vezes a pessoa cede, conta o que tem que contar, tortura, né? Conta o que tem que contar, por quê? Porque está com sede. Agora, se ele tivesse acabado de beber a água, tinha saído da nascente, o que adianta você entornar a água perto dele? Que tentação que é essa? Então, irmãos, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, aí ficou 40 dias na luta, na dificuldade, né, na escassez de água. Jesus, irmão, Jesus, que às vezes você fala assim, pô, mas não é possível, Deus fechou a porta, Deus não quer me curar, Deus não sei o quê. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, antes dele cumprir a missão dele, ele foi provado. Ele ia começar o ministério. Ele tinha saído, sabe de onde? Do Jordão, do batismo. Se os irmãos depois acompanhar, vai ver que ele tinha saído do batismo. Tinha né, confessado publicamente. E a pomba desceu sobre ele, esse é meu filho amado. E agora ele foi provado para depois começar o ministério. Porque não dá para começar o ministério de boca, irmãos. De ficar contando o que viu, que não sei o quê. O que você passou? Como é que foi a sua vida? Como é que você foi moldado aonde? Nas provações, você foi reprovado ou foi aprovado? Às vezes a pessoa está reprovada e ainda assim quer ensinar uma coisa que ela está reprovada. Como? Aí, 40 dias, o Satanás estava lá já, mas ele esperou. Quando o texto diz assim, ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pelo decorrer do texto, nós vamos ver que o jejum dele foi onde não tinha nem água nem comida. Ele não tinha água nem comida. Então ele teve fome, depois de 40 dias teve fome. Não foi um jejum assim, que tinha comida ali, não. Senão Satanás não mandava ele transformar a pedra em pão, né? Então na verdade não tinha. Isso aqui está falando um momento de escassez, irmão, de jejuar na marra. Faltou a comida, come. Na janta Deus vai dar um jeito. Amém? Faltou não sei o que, não dá para fazer, não faz. Tem ovo, vou comer o ovo. Não, vive do jeito que der para viver. Amém? Em tudo tem contentamento. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Deus não tem prazer em torturar ninguém. O que Ele faz é aprovar. Se for aprovado, a recompensa vai chegar. Se for aprovado, o ministério vai fluir. Se for aprovado, Deus vai suprir, Deus vai curar, Deus vai restaurar. Agora, sem murmuração, confiando em Deus. Como disse semana passada, né? Deus sabe, conhece os que confiam nele. Amém? E Jesus, quando ele fala que ele veio para ser um caminho para nós, olha só, olha como é que ele fala assim: eu sou o caminho. Aí tu pensa logo assim: bom, não tinha salvação, agora tem, não precisa ninguém fazer nada. Tem teologia aí que prega que não precisa fazer nada, que é a graça, que é não. Quando ele fala que ele é o caminho, é para você seguir os passos dele. Depois ele diz, ó, quem quiser vir após mim, siga os passos dele. Quem que foi os passos dele? Se preparou, foi provado, foi aprovado e foi indo até entregar a sua vida de vez nessa terra. E abriu mão de tudo. Amém? Esse é o caminho de Jesus. Que às vezes você vai fazer uma situação, mas não sei o que, mas não sei o que, e quanto é que vai ganhar, mas não sei aonde. Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Né? Então aqui houve um sacrifício. Então o reino de Deus é conquistado, irmãos, por esforço. E o próprio Jesus Cristo mostrou isso. Mesmo ele sendo filho de Deus, né? Sendo o próprio Deus encarnado, olha só o que Jesus passou para mostrar para nós que nós temos que passar também. Cada um vai ter que passar por uma luta, irmão. Hoje está passando, e tem uma coisa, não é uma luta só. A gente passa por uma luta hoje, amanhã vem outra diferente. Você venceu essa, amanhã vai vir outra. É como o texto diz, que o Satanás deixou Jesus até uma outra oportunidade. Então o que acontece?
As lutas vão vir, mas o Senhor vai estar cuidando de nós. Se confiar nele, ele vai cuidar. Amém? Agora, tem coisas que nós vamos ver aqui, que é nós que temos que tomar atitude, irmão. Olha, Deus, o Satanás ofereceu um negócio para ele aqui. Você leu Deus oferecendo também, fazendo concorrência? Deus não falou nada. Tá vendo como a gente tem que observar o texto? Deus não fala nada. Igual não falou na hora da cruz, ficou quietinho, depois ressuscitou ele no terceiro dia. Depois veio Deus ficou quietinho, mas rasgou o céu, mas Deus arrebentou com tudo na hora da morte de Jesus. 3 horas da tarde, um dilúvio, apagou tudo, aquela chuvarada, e relâmpago, estrondo, e ressuscitou até mortos, a ponto dos soldados falar se verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Porque não pode acontecer uma coincidência dessa. No momento que ele entrega o Espírito, aqueles estrondos todos, aquele terremoto todo, abrindo os sepulcros e tudo mais. Então, às vezes Deus está quieto, irmãos. Às vezes está quieto. Às vezes nós estamos sendo provados, Deus está quieto. Mas depois a vitória vem. Depois a vitória vem. As dores estão passando, eu fico falando com a minha esposa, tem dores, tem luta, é cirurgia, mas daqui a pouco essas cirurgias vão ser só lembrança do que passou. E depois vai achar que nem passou tanto como sofreu tanto como poderia sofrer. De tão o alívio que vem depois. O bálsamo que o Senhor coloca sobre nós depois. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, o objetivo de Deus é que o diabo tentasse Jesus. Para quê? Para envergonhar Jesus. É igual ele fez com Jó. O diabo não conseguiu fazer Jó negar a Deus. Não conseguiu. E ele diz aqui, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quer dizer, aí é a hora que o adversário chega. Está com dinheiro? Deus está abençoando? Tudo bem. Agora, fica duro, sem perspectiva para amanhã, que nessa hora o Satanás aparece. Às vezes é Deus, né? Na última hora o Senhor vai lá e sustenta, e abre uma porta, e envia um recurso, mas tem que tomar cuidado para ver se é Deus. Porque o Satanás fala assim, se tu és o Filho de Deus, porque está escrito, vamos ver aqui agora. Ele vai assim, e chegando a ele, o tentador disse, se tu és que hora que ele chegou? Quando ele teve fome. Antes ele não chegou, quer dizer, já tinha 40 dias e o Satanás não tinha aparecido. Agora, na hora que ele teve fome, aí às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada. Às vezes até o próprio Satanás está nos observando, esperando a oportunidade para nos provar. Amém? Esperando a oportunidade. Na hora que Jesus teve fome, aí é a hora que ele chegou. Está com fome, né, meu? Então tá. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha só, porque se ele é Filho de Deus, ele tem poder para tudo. Tem poder para tudo. Não é difícil de nós sermos provados, irmãos, nessa hora, com essas mesmas palavras. Não é difícil o Satanás trazer à nossa mente, se tu é crente, por que tu passa fome, como diz o Lázaro? Na música dele, lembra? O Satanás, que o tentador chegava na porta dele, e aí ele fez a música. Não é difícil, a mesma palavra, irmão. O Satanás também é repetitivo, porque o pecado é repetitivo. Não é difícil dele usar as mesmas palavras. Mas tu é o Filho de Deus, tu não é crente, tu não entregou a sua vida a Deus. Por que seus filhos estão assim? Por que está assado? Por que você está doente? Tu não é o Filho de Deus? Tu não entregou a sua vida a Deus? Por que você está fazendo isso? Porque depois Satanás vai fazer proposta interessante para ele. Primeiro ele desacatou, desafiou. Que às vezes, irmão, não é difícil da pessoa ser tentada, ficar desanimada, desistir de Deus.
desistir de Deus, ou tentar dar o seu jeito. Muitas vezes nós somos tentados a dar o nosso jeito. Não, vou dar o meu jeito aqui. É claro que nós temos habilidade, Deus nos dota de talento, de habilidade, mas tem situações que não é o jeito que agrada a Deus. Não é o jeito que agrada a Deus. Não é a hora, né? A palavra, ela é a mesma, de fato, Jesus e o Satanás está usando a palavra também na íntegra. Na íntegra. Só que ele está usando ela fora do contexto. Não quer dizer porque Deus falou uma coisa aqui, que lá na frente, numa outra situação, acontece a mesma coisa. Não é. Assim como também na nossa vida, Deus faz um milagre na vida de um irmão, não quer dizer que vai fazer na do outro também. O outro às vezes vai morrer. E a gente viu isso nas Escrituras. E Jesus deixou isso claro, vocês vão correr. Morreu os apóstolos tudinho martirizados. Mas o João não foi martirizado. E o que Jesus falou para ele? O que importa se eu quero que esse viva até morrer, até velhinho? Olha só. Quem vai questionar isso? João morreu de velhinho. Agradou a Deus, ficou velhinho até morrer. Pedro agradou a Deus, foi pregado de cabeça para baixo. Mas vai estar no céu, vai estar no trono, tem 12 tronos lá. Vai estar no céu porque agradou a Deus. Amém? As nossas lutas, as nossas provações são diferentes. Mas o que importa é nós agradarmos a Deus. Não fica entrando nessa maionese que eles ficam pregando, né? Não, a crente tem que ter isso, a crente tem que ter aquilo. Não, tem um que não vai ter, irmãos. Tem um que não vai ter. Tem um que, se ele tiver, é pior do que não ter. Tem crente que tem que passar a vida recebendo só o suficiente, porque se der mais do que o suficiente, ele desvia. Desvia. Deus conhece cada um de nós. Então, o inimigo usou a palavra, mas fora do contexto, fora da posição, e às vezes a gente vê situações hoje, mas Deus não é amor. Olha, usando fora do contexto, para justificar o pecado. Não, se Deus é amor, Ele não vai mandar a pessoa para o inferno por causa disso, por aquilo outro. Olha só, torcendo o negócio. Ele é amor e Ele oferece o perdão. Se a pessoa viver até o final sem se arrepender, não vai receber o perdão. Ele está oferecendo. O amor dele está manifesto no perdão que ele oferece. Cristo é o amor de Deus, que veio oferecido por nós. Agora, se eu não me arrependo, não tem perdão. Pelo menos foi essa mensagem que João apareceu gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. E aí o Jesus Cristo também fala: arrependei-vos. Então, sem arrependimento não tem perdão. Aí o amor não funciona. Aí não é amor. Aí não é amor, aí é trapaça, porque se Deus fala para um, se você andar por esse caminho aqui é caminho de morte, esse aqui é de vida. Aí o camarada anda no caminho de morte, morre no caminho de morte. Aí tu chega lá no céu e encontra ele lá, Deus trapaceou. A não ser que ele tenha se arrependido antes. Enquanto houver coisa, Deus é tanto amor que até a última hora, se houver o arrependimento, agora arrependimento não é remorso, porque Judas não encontrou. Judas não encontrou. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que na última hora é só falar: me perdoa, mas sem ter arrependimento. Então, chegando-se a ele o tentador, ele falou assim: transforma-se. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, isso quer dizer que o homem não tem só que se alimentar, não tem só que correr atrás de coisa, não tem só que trabalhar para comer, não tem só que trabalhar para vestir, para comprar coisa. Não, ele também tem que buscar o reino de Deus, tem que também ouvir a palavra de Deus, tem que se alimentar da palavra de Deus, tem que parar para ouvir, parar para comer, para se alimentar. Como que uma pessoa se alimenta? Quando nós nos alimentamos, nós não temos horário de almoço? Não, agora eu vou almoçar.
É muito difícil você ver, só não tem um lugar aí que a pessoa trabalha até com o sanduíche na mão, né? Mas se você vai almoçar, você para, senta, come a comida, pode até não descansar muito, mas pelo menos o tempo de comer, você para comer. A mesma coisa é o tempo espiritual. Não, estou trabalhando, estou fazendo jejum, estou trabalhando, não, mas nesse jejum não agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é quando você para tudo, vai para o deserto, Jesus não estava trabalhando. Foi para o deserto e ficou em jejum 40 dias, sem comer, sem beber. Pegou o tempo dele, talvez ele tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, ele abriu mão de tudo, foi para o deserto. O Espírito levou, ele foi. O que é o Espírito? O Espírito é a palavra. O Espírito é a palavra, o Espírito é Jesus, o Espírito é Deus. Se ele levou, se a palavra fala assim, se ensina, vamos gastar um tempo, irmão, investindo na palavra de Deus. Amém? Se alimentando da palavra de Deus. Porque sem a palavra, sem a palavra você não fica cheio do Espírito. E vazio do Espírito, Satanás te enrola. E depois não tem desculpa. Deus não aceita explicação, não aceitou no paraíso e não vai aceitar no final. Foi o Satanás me enganou, falou que ia dar tudo, que era para eu pular, que o anjo ia me segurar. Então o diabo, aí Jesus respondendo a ele que não se vive só de um jeito, né? Não se vive só de um jeito, não se vive só de comer, nós não precisamos só de comida, mas nós precisamos também do alimento espiritual. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. O que ele está falando aqui? Que é para você já viu, às vezes a gente chega num lugar, por exemplo, se Deus usa, acontece muito isso, Deus dá uma palavra, manda alguém falar uma coisa, aí essa pessoa, pronto, já pega o título de profeta, aí enche a igreja, aí o irmãozinho vai lá querendo ouvir coisa, aí o camarada fica falando, mesmo sem Deus ter falado. Quando o profeta fala uma coisa para você, que Deus não foi Deus que falou, não vai acontecer, irmãos, não vai acontecer. Por isso o pastor Carlos não tem esse hábito, porque eu não quero criar fama de falso profeta, de mentiroso, porque já fizeram algumas profecias sobre a minha vida, vai não sei o que, não vai, se não aconteceu, porque não foi Deus que falou. Mas acontece que o profeta tem fama, ele não quer perder a fama, ele não quer ser reconhecido como crente normal, ele quer ser profeta, ele quer falar e as coisas acontecer, né? Ele quer falar para os outros, aí enche a igreja, porque tem profeta, mas aí cadê? Que não acontece nada. É fraude em cima de fraude. Primeiro começa inocentemente, porque a pessoa quer, né, não quer falar, porque está com fama, porque tem a fama de profeta. Aí depois começa a entrar a ganância. Isso aconteceu com aquele profeta de Deus lá no deserto, né? Aquele João, né? Balaão. Aconteceu com Balaão. Ele era um profeta de Deus, mas aí ofereceram a tentação, mandaram uma coisa, não vou falar, mas não sei o que, não posso. Aí quando montaram um dinheiro forte, ele estava indo com a intenção de fazer aquilo. Deus não deixou ele fazer, mas Deus já conhece o nosso coração. Para Deus, irmão, é como se você já estivesse fazendo. É que Jesus disse, se o camarada olhar para uma mulher com pensamentos impuros, a Bíblia diz que ele já adulterou com ela. Por quê? Deus já conhece o coração. Balaão, ele não chegou a fazer, agora ele estava no caminho para fazer, e Deus enviou o anjo com a espada desembainhada e fez a mula falar com ele e tudo mais. Olha só, por quê? Porque Deus já viu que o coração dele se vendeu. Amém? Se vendeu. Mas Deus não queria que o povo dele fosse amaldiçoado. Balaão se vendeu, mas Deus não deixou ele amaldiçoar o povo.
Por que Deus não deixou? Porque ele, irmão, era uma pessoa que Deus deu o dom a ele de abençoar ou de amaldiçoar. Amém? Ele tinha esse dom, por isso as pessoas procuravam ele. Então Deus não deixou ele amaldiçoar o povo dele. Foi lá e interferiu. Podia deixar e não acontecer, mas Deus não tira o dom. Amém? Deus não tira o dom. Você é responsável, Deus deu o dom, deu o talento. Ó, Deus deu o talento para a pessoa louvar. Quantos começam louvando a Deus? Os irmãos conhecem um monte, ficam famosos dentro da igreja, com louvores maravilhosos, e daqui a pouquinho está no mundo por causa do ganho que é maior. Amém? O talento Deus não tira. Deus não tira. Tem vários cantores americanos, grandes cantores, começaram na igreja, louvando o Senhor, mas depois eles começaram a querer muito dinheiro, porque é muito dinheiro que rola. Amém? Rola muito dinheiro. Lá fora rola muito. E às vezes até dentro do meio evangélico também está rolando, assim, de certa feita, que as pessoas não querem nem louvar mais a Deus por sacrifício, né? Mas sim por dinheiro. Se a tua... Eu já estou no outro texto aqui. Ele fala assim, ó, para que nunca tropece o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, ó, não atentarás o Senhor teu Deus. Por quê, irmão? Se Deus não mandou, irmão, não faz isso não. Ó, o que tem de igreja, não sei se ainda hoje está assim, mas há uns tempos atrás, o que tinha de igreja endividada, a pessoa fala, não vou comprar porque é a obra de Deus está mandando comprar, está mandando fazer, aí não paga, aí não entra o dinheiro para pagar. Por quê? Porque não foi Deus que mandou. Não tentará, Jesus não tentará o Senhor teu Deus. Se Deus não mandou, tu vai fazer por causa de quê? Se Deus mandou você ir lá evangelizar no meio do carnaval, vai lá. Acho difícil Deus fazer um negócio desse. Acho difícil. Tem o ano todo para evangelizar, vai lá antes do carnaval, né? Deus vai fazer assim, ó, tem uma pessoa aí que adora carnaval, antes do carnaval, Deus vai no coração do irmão, e ele vai lá e evangeliza a pessoa antes do carnaval. Por que tem que ser lá no meio da bagunça, com as mulheres tudo peladas, tudo, né? E ele lá, segura Jesus, evangelizando lá. Então, se Deus não mandar, o texto falou assim, não atentará o Senhor teu Deus. Não põe obrigação em Deus naquilo que Ele não mandou, porque Ele não é responsável pelo que Ele não mandou. Amém? Ele não é responsável, Ele não honra aquilo que você quer fazer. Ele honra aquilo que Ele manda fazer. Até com os profetas é assim. Por isso que Ele interferiu em Balaão, porque Ele deu um talento a Balaão e Ele não queria que o Balaão amaldiçoasse o povo dele. Então Ele interferiu, não deixou. Mas se Ele deixa, Balaão ia amaldiçoar, né? E Deus ia ter que manter aquilo, porque Ele deu aquele talento a ele. Mas então, se Deus não mandar, não vai não, irmãos. Não vai não. Amém? Não vai não, porque vai desagradar a Deus, e também porque Deus não mandou. Eles chegavam e falavam com Balaão, aí Balaão tinha que falar com Deus, né? Se Deus não mandou, ele não vai. É igual aquele Ananias, não sei se é Ananias, Azarias, aquele que Acabe mandou chamar, e ele falou assim, ó, que Deus mandar eu falar, eu falo. Aí ele chegou lá, fez uma ironia, vai que Deus vai te dar vitória. Aí ele falou assim, ó, não falei que esse camarada só fala? Ele está de zoação, usando o nosso linguajar de hoje. Ele está de zoação, está de ironia. Rapaz, para falar a verdade. Aí ele falou, então tá, a verdade é o seguinte, aí ele falou assim, ó, prende ele lá, quando eu voltar, nós vamos ver. Aí, usando as minhas palavras, né? Quando eu voltar da guerra, nós vamos ver. Aí ele soltou o verbo lá, se tu voltar, não foi Deus que falou comigo. Ou seja, tu não vai voltar. E não voltou, Acabe não voltou. Morreu na batalha. Amém? Morreu na batalha. E Jesus disse, ó, também está escrito, não atentará o Senhor teu Deus.
olha só, já pela segunda vez, hein? Aí ele vem mais uma terceira vez, ó, novamente o transportou, e se os irmãos for vendo as coisas, ele vai vendo tudo numa área da nossa vida, entendeu? Ele vai vendo tudo numa área da nossa vida, na soberba, na necessidade. Primeiro ele foi na necessidade, agora ele foi na soberba, né? Aí agora ele vai mexer na ganância, na ganância, mas assim, ó, novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, ó, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Aí você vê hoje pessoas fazendo proposta na igreja, como se Deus é que fizesse essa proposta. Deus não fez essa proposta. Deus não faz essa promessa para o cristão. Não, se tu, ó, vou te dar coisa, vou te dar reino, vou te dar isso. Deus não faz essa proposta. Ele pode até dar, mas sem fazer essa proposta. Porque a proposta de Deus é que vai te salvar. Se você se humilhar, se você se arrepender, se humilhar dos seus mal, né, dos seus feitos, Deus vai te honrar. Deus vai te perdoar, vai sarar a tua terra. Ele fala isso lá em 2 Crônicas 7, eu acho que é 2 Crônicas, né? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí ele vai abençoar. Se não se arrepender, não tem jeito. Se não se arrepender, não tem jeito, não adianta vir com coisa. Aí agora Deus fez proposta, né? E a gente vê as igrejas fazendo campanha, não, que Deus dá isso, que Deus vai dar aquilo, eu tinha uma loja, agora vou ter 2 ou 3. Deus não faz essa proposta. Eu não vi isso nas escrituras. Isso aí dá motivo para o povo ficar escarnecendo, que quem fez essa proposta foi Satanás. Não foi Deus. Satanás que fez essa proposta. E ele diz assim, ó, então Jesus vai-te, Satanás, porque está escrito, ó, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ó. A resposta de Jesus também não diz nada que vai ganhar com isso. Amém? Jesus não fez questão, não, Deus que vai me dar, eu não quero de você, porque é Deus que vai me dar, porque tem essa linha também, sabe? Fala que eu não quero de Satanás, que é Deus que vai dar, que não sei o quê, e na verdade Deus não está fazendo essa proposta. O que Jesus diz aqui, ó, adorar a Deus e servir a Deus. Só o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não fala que é só Ele vai te dar, vai ficar rico, nada disso. Falou que é para adorar o Senhor e servir ao Senhor. Então, aí o texto diz assim, ó, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha só, o que dá a entender aqui? Que aí, ó, Jesus estava com fome, os anjos trouxeram alimento para ele, né? Como o profeta estava com fome, Deus mandou os corvos levar alimento. É verdade? O profeta estava com fome, Deus mandou a viúva sustentar um profeta, uma viúva que não tinha o que comer. A viúva não tinha o que comer. Aqui só tem viúva rica, mas lá as viúvas não tinham o que comer. Já pensou? Deus mandou o profeta ir na casa de uma viúva que quer ter um filho, não tem nem o que. Ela só vai fazer aquele bolinho ali para o filho comer e depois vai morrer. Mas olha só o milagre de Deus, irmãos. Olha como é que entra, o dano é que se recebe. A gente não observa isso, a gente não consegue entender isso, mas a palavra de Deus diz isso, dano é que se recebe. Aí o Eliseu falou, não, vai lá, faz um bolinho para mim e traz aqui. Pronto, fez o bolinho. Eu sei que a farinha não acabou mais, o azeite também não acabou mais, e teve condição até de vender, de sair daquela situação difícil. Aí às vezes está na hora, assim, é a hora que Deus vai nos tirar de uma situação. A provação é essa, irmão. A viúva foi provada, porque é a hora de Deus começar a operar na vida dela. Se ela ficasse pela visão humana do dano que se recebe, não, primeiro eu vou comer e dar para o meu filho. Se sobrar, né? Se ela vai nessa visão, ia perder a bênção.
Às vezes a gente perde a bênção, às vezes a gente vai nessa visão, não necessariamente igual a da viúva, mas às vezes é na hora que Deus vai começar a operar, aí a gente começa a ter umas atitudes, começa a ter umas reações, começa a desenvolver diferente do que Deus ia fazer. Na hora que Deus já ia começar a operar, e foi dito e feito, ela foi provada e foi aprovada. Saiu daquela situação de crise, era uma crise financeira ali. Ela não tinha como comprar alimento. Tinha que vender os filhos. Hã? Tinha que vender os filhos. Ela tinha que vender o filho, né? Não tinha como comprar alimento. E aí ela dividiu o que tinha, conforme Deus mandou. E aí ela foi abençoada. Ó, amém? É o dano que se recebe. Não é verdade? Agora, tem que tomar cuidado com os outros, com os feiticeiros de hoje, com os falsos profetas de hoje, que ele usa um texto desse para fazer uma viúva vender a casa dela e dar o dinheiro para a igreja, igual a gente já viu aí tudo por aí. Então tem que vigiar os extremos, tem que ver se é Deus. Tem hora que é Deus, né? Tem que vigiar os extremos. Por exemplo, agora Deus mandou os anjos servir Jesus. Agora vê os anjos e servem. O que vai fazer? Vai tirar ele daquela situação de fome, de crise, de sede que ele estava passando, 40 dias sem comer. O Senhor veio, os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Mas e ele, mesmo sendo ele o Filho de Deus, não trouxeram carruagem para carregar ele. Até Elias foi numa carruagem, né? Mas não mandaram um cavalo, o anjo não levou cavalo, não levou carruagem, não levou carro com ar-condicionado, não levou nada disso. Só levou o suficiente para ele sair daquela situação e começar a obra de Deus. Amém? Então, irmão, que Deus nos abençoe a todos. Já está em cima da hora, nós vamos ministrar a Santa Ceia. E que Deus ajude, irmãos, que nós possamos assim buscar sempre confiar em Deus. Às vezes parece que a gente precisa mais de uma coisa do que de outra, mas se Deus moveu, se Deus pediu, se Deus fez, é porque Deus vai prover. Amém? É porque Deus vai prover. Temos que confiar em Deus. Às vezes a gente acha que precisa daquela situação, mas Deus sabe o que realmente precisamos. Que Deus nos abençoe a todos. Vou desligar aqui.